Cadê? Aqui. Foi. Então vamos lá. Agora, de verdade. Gente, se cair de novo, a gente manda de novo o link. Vamos mandando, vamos fazendo isso, tá bom? Ó, é o seguinte. Então vamos imaginar que vocês estão participando de um concurso. E esse concurso, ele vai avaliar a sua performance com fazendo um círculo de 12 centímetros. Imagina isso. Imagine que você precisa fazer um círculo de 12 centímetros. E aí, 12 centímetros de diâmetro. E esse concurso, ele vale R$ 1 milhão o prêmio. E aí eu peço para vocês, eu sou a pessoa que está fazendo o concurso acontecer. E eu peço para você, simplesmente te entrego uma caneta, te entrego um papel e peço para você fazer esse círculo de 12 centímetros. E aí você faz esse círculo de 12 centímetros. Inclusive, se você tiver papel e caneta aí perto de você, desenhe para mim um círculo de 12 centímetros. Desenhe. E mostre aqui para mim esse desenho. Vou fazer aqui também para vocês. Mostra aqui para mim esse desenho. Abre a sua câmera e mostre para mim o seu desenho de um círculo de 12 centímetros. Assim, ó. Desse jeito. Dá para ver aí? Aí, deu. Ó, o meu. O meu tá aqui, ó. E o seu? Cadê o seu? Mostra aí para mim. Quem tiver aí com papel e caneta perto e pode mostrar a câmera. Vamos imaginar que você desenhou. Olha para o seu círculo. Ó, o Hélio desenhou também. Ó. Olha para o seu círculo e perceba, realmente ele tem 12 centímetros? Será que ele tem 12 centímetros? Eu não medi, malemar eu vi o de vocês, mas eu tenho certeza que, ó, do Hamilton, mas eu tenho certeza que não tem 12 centímetros. Agora, vamos imaginar que eu te dou um. Eu tenho certeza que você não iria ganhar esse prêmio desse concurso, tá? Agora, eu vou imaginar que eu entrego para você o mesmo concurso, mesmos concorrentes, só que eu entrego para você um CD. Um CD. Um CD, ele tem 12 centímetros de diâmetro. E esse CD, vou mostrar aqui para vocês. E eu pego para vocês, falo assim, ó, você vai desenhar um círculo de 12 centímetros e você tem isso daqui como molde. E você pega o seu papel, coloca o CD e você risca o seu papel com o CD. Inclusive, nesse meu papel, ele nem dá o tamanho, mas tudo bem, vamos imaginar isso daqui. E ele deu o tamanho de 12 centímetros, beleza? Deu o tamanho de 12 centímetros. Aí até passou do papel, tá? Por quê? O que vai acontecer? Todo mundo que estiver participando desse concurso e tiver esse molde vai ganhar o prêmio de 1 milhão? Todo mundo vai ganhar o prêmio de 1 milhão. Por quê? Porque você teve um modelo para ser seguido. Você teve um modelo para você colocar isso e você ter a performance que você precisava ter enquanto foi solicitado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isso é PNL. Isso é programação neurolinguística. O que é PNL? PNL nada mais é que um conjunto de modelos onde você, tendo esse conjunto de modelos, você consegue performar em qualquer área, em todas as áreas da sua vida. A partir do momento, todas as pessoas que têm um modelo a ser seguido, ela tende a ter resultados extraordinários na sua vida. Não significa que ela vai ter resultados extraordinários, tá? Ela
pode ter resultados extraordinários. Por quê? Porque ela tem outras variáveis nesse boloiô, tá? Porque a gente está falando de ser humano. Só que a partir do momento que você tem um modelo para seguir, você pode ter resultados extraordinários. Porque se você não tem um modelo a ser seguido, um modelo eficaz, tá, gente? Todas as pessoas que têm um modelo eficaz pode ter resultados extraordinários. Caso contrário, você pode ter maior boa vontade, você pode ter maior força de vontade, maior esforço, você pode demorar anos para você conseguir chegar onde você deseja. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida lá fora que conseguiram tudo que quiseram na vida? Poucas pessoas. Agora, você pode demorar 10, 15, 20 anos para conquistar aquilo que você deseja, sem um modelo, sem nenhum modelo, batendo a cabeça, acerto e erro e tudo mais. Ou você pode antecipar esse caminho por 2 anos, 6 meses, 3 anos. Sim, tá gravando. Tá. Pelo menos é pra tá. Peraí, deixa eu ver. Pelo menos era pra estar gravando. É... Deixa eu só confirmar, gente, se tá gravando. Tá gravando, né? Ah, então beleza. É que pra mim não tá aparecendo umas coisas. Será que mudou o zoom, alguma coisa? Enfim, você pode demorar 10, 15, 20 anos para conquistar aquilo que você deseja, ou você pode conquistar isso em 1 ano, 6 meses, 8 meses, 2 anos, dependendo do qual é o seu grande objetivo. Então, todas as pessoas que têm posse de um modelo eficaz tende a ter resultados extraordinários. Pode ter resultados extraordinários. Por esse motivo, Richard Bandler, John Grinder, que são os criadores da PNL, eles passaram anos. Daqui a pouquinho eu vou contar bem rapidinho a história da PNL, tá? Para vocês entenderem um pouco mais da PNL. E eles passaram anos estudando, é, junto, grudado com as pessoas das mentes mais brilhantes. E aí eles pegaram esses padrões de comportamento, a forma que eles pensavam, sentiam, e a forma com o padrão de comportamento dessas pessoas que eram extraordinárias naquilo que faziam, e eles retiraram como eles faziam aquilo que eles faziam. Como? Essa é a grande pergunta. Como a outra pessoa faz aquilo que ela faz? E eles nem sabiam que eles faziam coisas incríveis e grandiosas. E eles compilaram isso e colocaram isso em como se fosse um manual de instruções, que é o manual de instruções da mente humana, e chamaram isso de PNL, Programação Neurolinguística. Por isso que hoje a gente fala que é totalmente possível estudar o sucesso. Da mesma maneira que as pessoas vão para a escola e estudam matemática, física, geografia, química e tudo mais, é totalmente possível a gente estudar o sucesso. Por quê? Porque é só entender como a pessoa fez aquilo através das ferramentas da PNL. Então, a PNL é um arsenal de ferramentas que foi modelado das mentes mais brilhantes. Então, imagina você ter acesso às mentes mais brilhantes através da programação neurolinguística. Então, o aprendizado da PNL é baseado em modelos. Por exemplo, existem dois tipos de aprendizado. Existe o aprendizado de acerto e erro, que nós da PNL a gente não gosta muito desse modelo de aprendizado. Sabe por que a gente não gosta? Porque, cara, quando eu tenho um desafio, é essa mentalidade que a gente passa a ter quando a gente aprende programação neurolinguística. Quando eu tenho um desafio, eu vou passar por alguma situação, algo novo na minha vida e eu não tenho competência suficiente para aquilo, ou seja, eu estou incompetente, isso não é xingamento, isso é fato, é falta de competência, né?
Ao invés de eu ficar no acerto e erro, batendo a cabeça, vai, tenta e faz mais uma vez, isso é demorar demais. Nós da PNL, a primeira pergunta que a gente se faz, qual que é a pessoa melhor para fazer isso nessa questão, nesse processo que eu estou passando? Quem que é o melhor? Aquela pessoa porreta mesmo. Eu vou lá, se eu conheço a pessoa, eu vou lá e faço todo o processo de modelagem dessa pessoa. E se eu não conheço, eu procuro por essa pessoa de alguma maneira na internet, em alguma situação, e eu faço todo o processo de modelagem dessa competência que eu desejo dela, ter em mim e ter como comportamento. Então, nós da PNL o tempo todo usamos esse processo de modelagem no processo de aprendizado, tá? Então, a PNL é um processo que determina padrões para o sucesso. Então você passa a ter esse padrão para o sucesso. Da mesma maneira que o CD. Se você não tivesse um modelo de um CD, você poderia desenhar o círculo uma vez, duas, ficar 12 horas riscando esse círculo. A chance de você chegar a 12 centímetros seria baixíssima, ou você demoraria muito tempo, anos até chegar exatamente num círculo de 12 centímetros. Faz sentido para você, gente? A partir do momento que você tem um modelo, você antecipou sua vida em um segundo. Percebe isso? É óbvio que não é mágica, né? Você não vai antecipar sua vida em um segundo. É só para vocês entenderem a metáfora. Vocês conseguiram entender o que é PNL, gente? Dá um joinha aí para mim, quem conseguiu entender o que é programação neurolinguística. Então, é um conjunto de modelos cheio de competências que vai levar você para o sucesso. Então, eu vou trazer agora uma definição da PNL mais acadêmica, onde está na literatura mundial, tá bom? Então, programação neurolinguística, ou simplesmente PNL, é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Ou, em outras palavras, é o estudo de como processamos os estímulos que recebemos do mundo ao nosso redor e como reagimos a esse estímulo. Eu quero que você entenda que esses slides, eles são da formação de PNL. Então é como se você tivesse fazendo o primeiro módulo da formação de PNL. Esses slides eu passo exatamente no primeiro módulo da formação de PNL, ok? Então, vocês entenderam por que que eu gosto de explicar o que é PNL de uma maneira mais metafórica? Olha só, PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Senhor amado, o que que isso significa, Deus do céu? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês. A gente tem as pessoas, todo mundo, né? Tem dois tipos de experiências que são estruturadas dentro da nosso inconsciente, que é a experiência objetiva e a experiência subjetiva. Dentro da formação, os alunos eles conseguem entender muito bem a diferença entre esses dois tipos de experiências, experiências objetivas e experiências subjetivas. Eu não tenho como ficar aprofundando tanto como eu faço isso dentro de uma formação, por conta do tempo mesmo que a gente tem, senão a gente fica aqui até 3 horas da manhã. Acredito que nenhum de nós queremos dormir 3 horas da manhã, né? Mas vamos lá. Eu vou explicar para vocês de uma maneira que todo mundo vai conseguir entender, mas eu não vou conseguir aprofundar tudo, tá? A gente tem esses dois tipos de experiência, objetiva, subjetiva. Dentro da formação, você aprende cada um deles como funciona. E todo mundo estrutura a sua experiência. Todas as pessoas têm uma estrutura dentro de si das experiências que vivem. A PNL, o Richard Bandler, John Grinder, eles estudaram como que, a partir do momento que as pessoas passam por uma experiência,
como que ela interpreta, como que ela coloca isso dentro da mente dela, qual que é a estrutura dentro da mente dela. Por que que é uma experiência subjetiva? Porque eu, Isis, passo por uma experiência, eu interpreto de uma maneira essa experiência. Já já vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. O Hélio, por exemplo, ele passa pela mesma experiência e ele interpreta a mesma experiência da maneira dele, que é diferente da minha. Então, por isso que é uma experiência subjetiva. E aí, eles queriam entender como que funcionava isso dentro da mente das pessoas. Imagine aí uma mesa de som, uma mesa de som. Tem vários botões. Então, tem o botão do volume, tem o botão do grave, do agudo, tem vários botões. E é como se eu estivesse equalizando esses botões para ficar o mais confortável possível para as pessoas me ouvirem, por exemplo. Então, quanto mais equalizado esses botões, melhor é a minha experiência em relação ao mundo real. Então, eles queriam entender isso daí, por isso que eles estudaram a estrutura do ser humano, a experiência, como que o ser humano estruturava. Porque quando eu sei qual que é a minha estrutura que está dentro da minha mente, eu, a partir do momento que eu consigo intervir, eu sou cirúrgica, eu consigo ser cirúrgica na intervenção, eu comigo mesma, tá? Então, compreendendo como funciona a estrutura de aprendizagem, a gente pode entender ganhos secundários que situações e comportamentos que consideramos limitantes trazem para nós. E esses ganhos, muitas vezes, podem nos impedir de atingir objetivos importantes em nossas vidas ou modificar padrões de comportamentos e sentimentos negativos. Então, não agora. Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho sobre isso, tá? Não com a profundidade que é, mas eu vou falar sobre isso, que todo comportamento tem um ganho secundário. Esses ganhos secundários, eles são os mantenedores dos nossos comportamentos. Se não existisse esses ganhos secundários, a nossa mente inconsciente, ela não faria a gente ter esses comportamentos. Por exemplo, quem fuma, ou se você conhece alguém que fuma, você consegue entender que a pessoa que fuma, ela sabe que não é um bom negócio ela fazer isso, né? Ela sabe disso. Ela tem essa consciência, só que ela continua fumando. Por quê? Porque inconscientemente existe um ganho por trás desse comportamento de fumar, que é o que mantém esse comportamento. Você sabe que comer muito ou comer açúcar demais não faz bem. Você tem essa consciência e continua comendo doce igual uma, né? Como eu falei ontem, para o pâncreas, né? Paralisar e continua comendo doce. Mas por quê? Porque inconscientemente existe um ganho por trás desse comportamento, ok? Dentro da formação, mais uma vez, vou falar. Aqui é só uma pincelada na formação. Isso, você saber disso. Nossa Senhora, você muda qualquer comportamento, qualquer comportamento. E aí, a PNL fornece modelos e técnicas poderosas para que possamos modificar a estrutura dos comportamentos de uma maneira ecológica. Ecologia, gente, é outra matéria da formação de PNL. Encontrando melhor equilíbrio emocional e recursos internos para conquistar os nossos objetivos, ok? A PNL não visa não fornecer uma explicação sobre o universo ao nosso redor. O objetivo é encontrar estratégias harmônicas com o mesmo que nos ajude a desenvolver o nosso melhor potencial. Ou seja, a gente estuda o cérebro, a nossa mente. A gente não fica filosofando sobre nossa, universo, como que é isso? Não, a gente está aqui, dentro de uma formação de PNL, você estuda para tirar o máximo do potencial do seu cérebro para você usar a seu favor. Então, programação refere-se ao fato que nossos comportamentos e estratégias internas funcionam como programações ou scripts. O que acontece? O que são programações?
Tudo aquilo que roda no teu inconsciente e que você acredita como verdade. Nada mais é do que o que nós chamamos dentro da PNL, que é o nosso sistema de crenças. Essas são as nossas programações, são os nossos drives mentais, nossos scripts mentais. Que quando a gente nasce, a gente não, a gente é um livro em branco, a gente não tem muita coisa, a gente vem com alguma coisa para esse mundão, né? Mas é praticamente limpo. E aí, a gente, quem escreve as primeiras páginas do nosso livro, da nossa história de vida, são os adultos que estão nos ambientes onde a gente funciona. Principalmente papai, mamãe, pastor, padre, professores. Professor, depois de pai e mãe, professor é a pessoa mais importante na nossa vida. Irmãos mais velhos, avós, tudo mais. E a gente nasce a nossa essência, ok? Quando a gente vai crescendo e as pessoas elas vão jogando um monte de informação para dentro da gente. Na primeira infância, que é do 0 a 7 anos, que é o momento crucial da nossa formação, a gente não tem filtro. Então, tudo que é falado para uma criança, ela absorve aquilo, acata como verdade e aquilo se transforma numa crença, que nada mais é do que um programinha rodando. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que ouviu muito na sua infância de que, você não pode fazer isso porque você não é capaz, ou tudo que você faz dá errado, ou você só faz coisa errada, ou você, sei lá, ou na base do medo, né? Não faz isso, porque senão o homem do saco, ó, vai te pegar, o homem do saco, né? Ou a tia tá brava, ou qualquer coisa nesse sentido, o que que acontece? Você cresce e esse programinha instalado lá do seu inconsciente, ele fica rodando e todas as vezes que você está diante de uma situação, é esse programa que roda na tua mente e te trava. O que que nós da PNL entendemos? A partir do momento que você aprende programação neurolinguística, você começa a tomar consciência desses drives, desses scripts que foram instalados no seu inconsciente e que não é verdade, porque se alguém falou que você não era capaz, que você não podia, que aquilo não ia dar certo, não era você que estava falando isso, era a pessoa que achava que não era, ela não era capaz e colocou isso para você. E aí você não tinha filtro, você não tinha poder e não conseguiria ter poder sobre a sua mente, você acatou como verdade. Isso não é seu. Por isso que eu costumo dizer, tudo aquilo que você acredita é mentira. É mentira, porque é uma percepção do seu pai, é uma percepção da sua mãe referente a você, não é você com você. Entende isso, gente? Beba água depois dessa, tá? Entendeu? Então, se a sua mãe achar, sei lá, falou alguma coisa pra você, ai, você é acima do peso, você é gordinho, ou numa brincadeira, isso é percepção dela, com ela com ela, não é você. Entende? Por isso que a gente fala que muito daquilo que a pessoa fala é mais dela do que do outro, porque é a minha visão referente ao outro, não é então, tudo aquilo que eu passo, por exemplo, eu, Isis, tenho dois filhos. Tudo aquilo que eu passo para os meus filhos é a minha visão de mundo referente àquela experiência, que é diferente do meu filho, que é diferente do meu outro filho, entende? É a minha visão. Isso são programações. O que é neuro? Neuro é como nós experimentamos o mundo neurofisiologicamente. Então, por exemplo, se eu pego alguma coisa, eu pego isso daqui e eu falo, nossa, daqui é duro, né? Esse negócio aqui. Não é minha mão que está sentindo isso. A minha mão tem conexões que mandam uma mensagem para o meu cérebro e o meu cérebro faz uma interpretação daquilo. Eu falo, entendi. Então isso daqui é duro. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente percebe na nossa vida a gente sente, a gente vê, a gente escuta, a gente sente com a boca, a gente pega e na verdade não é isso daqui. Isso daqui é só um scanner e a gente manda para o nosso cérebro e o nosso cérebro
faz uma interpretação daquilo que para mim é de uma maneira e para outra pessoa é de outra maneira. Por quê? Porque a neurofisiologicamente cada um interpreta, vive de uma maneira, entendeu? Ó, aos 7 anos, minha mãe disse que meu primeiro desenho estava horrível. Eu lembro disso até hoje. Nunca aprendi, olha só, a desenhar e amo artes mesmo assim. Olha só, entende a importância disso? Com essa idade, Petra, o que que acontece? A gente não tem filtro, a gente acata como verdade. E sendo papai e mamãe falando pra gente, aí que é mais profundo ainda, porque são as nossas maiores referências, são os nossos maiores que nos influenciam e nos influenciam a vida inteira, tá? Se a gente não tem força mental e emocional, papai e mamãe influenciam a gente até morrer. Quando eu entendo da minha mente, quando eu sei que o negócio é dela, dele, não mais meu, a hora que fala alguma coisa, você bloqueia. Não interessa a idade que você tenha, você consegue bloquear e você vive muito mais em paz. Sem contar, liberar eles, perdoar, e ressignificar um monte de coisa, né? Isso tudo você aprende dentro de uma formação de PNL, viu, Pedro? Inclusive se libertar desse programinha aí que foi instalado em você. E linguística? Linguística refere-se como nos comunicamos interna e externamente, porque é impossível nos comunicar. O tempo todo a gente se comunica de maneira não verbal, através do quê? Das minha maquiagem, da minha roupa, da minha fisiologia, minha postura, através daquilo que eu falo e principalmente do que eu falo comigo mesma, o meu diálogo interno. Cara, isso, quando eu aprendi isso, foi um divisor de águas na minha vida. Aquilo que eu falo para mim mesma pode me potencializar ou pode me levar para o buraco. Aquilo que eu falo para mim mesma, quando eu mudei a forma que eu converso comigo mesma, a minha vida mudou completamente. Alessandra, bem-vinda, que bom que você está aqui. Gente, e aí, o que que acontece, ó? O aprendizado da PNL é baseado em modelos e pressupostos. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns pressupostos. O termo original em inglês é Neurolinguistic Programming ou NLP. Se fosse traduzido literalmente para o português, seria algo como programando neurolinguisticamente, porque o tempo todo a gente se programa neurolinguisticamente. Então, tem muitas vezes que a pessoa ela ela fala para ela, ela acorda, né? Ela abre os olhos, ela fala, cara, que dia incrível, que dia lindo, hoje vai ser sensacional. Como que vai ser a vida dela? Como que vai ser o dia dela? Vai ser incrível, porque ela está programando neurolinguisticamente a vida dela. Enquanto que tem pessoas que acordam e falam assim, Nossa Senhora, mais um dia, mais um Não leão dançar. tá nesse dia, né? Vamos lá, vamos para a guerra, né? Não. Vamos para a guerra. E aí, o que que acontece? A pessoa tem um monte de desafio na vida dela, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha, ó. Copiar. Cadê? Peraí, rapidinho. Pronto. E aí, o que que acontece? Todas as vezes que a gente não tem resultado na nossa vida, é porque as programações, os scripts dentro do nosso inconsciente, as crenças, os padrões que a gente tem, eles não estão adequados para aquilo que a gente quer. Porque a gente só atinge o objetivo, a gente só chega onde a nossa mente ela está. A gente só chega até onde a nossa mente consegue chegar. Se a minha mente, ela consegue chegar até aqui, é até aqui que eu vou. Se a minha mente consegue chegar até aqui,
É até aqui que eu vou. Se nem o céu é o limite, nem o céu é o limite para mim. Então, as minhas crenças, as minhas programações, elas dominam, elas comandam a minha vida. Então, essa programação ou programações influenciam nossa fisiologia, linguagem, e durante uma formação de PNL você consegue compreender exatamente como isso acontece. E a PNL, ela tem o poder de fazer você entender como você funciona. E por que que tá assim, escrito dessa maneira? Porque esse é um slide primeiro módulo da formação de PNL. Trouxe para vocês um depoimento. Eu quero que vocês dêem um joinha para mim se vocês estão ouvindo, tá? Estão ouvindo? Dá um joinha, é Milton, Hélio. Não? Não dá para ouvir, não? Pô, peraí. Deixa eu ver. Eu tô O que eu nervosa. posso fazer? Esse que eu tô sentindo, falando. Rapidão. Fica quieta um pouco. É assim mesmo, gente. É um coisas que não estão no nosso controle. Aí, quando a gente tem PNL, o que que a gente faz? Foca sempre na solução, que é o que eu vou fazer agora. Pronto. Ó, vamos lá. 3, 2, 1. Separei algumas 3, coisas do 2, Abel. 1 e agora vocês vão ouvir. Eu sou engenheira civil, empresária e mãe de estudante. Eu resolvi fazer Estão ouvindo? mas o motivo muito especial foi ter aí uma comunicação melhor com os meus filhos, que são adolescentes, e também com a minha equipe lá na empresa, cada dia melhorando um pouco mais. A minha escolha pelo Instituto Mais Foco Treinamentos, ela foi baseada na competência da equipe que trabalha com essa empresa. Para mim, é indiferente se é em São Paulo, se é fora do Brasil, se é em qualquer outro lugar. Eu busco competência. E eu encontrei aqui na Mais Foco Treinamento. Eu estou fazendo um curso com a minha equipe e com a minha família. E a gente vem notando mudanças extraordinárias, tanto no trabalho quanto em casa. O relacionamento está mais profundo, a gente está conseguindo resolver problemas com mais facilidade. A gente passa a ser bem mais confiante, confiante com você mesmo, confiante quando você está conversando com outras pessoas. Você tem um entendimento muito maior do que você está dizendo, do que a outra está dizendo. O grande desafio, né, assim como de toda a minha família, empresa, nós temos uma agenda super lotada, nosso trabalho é full-time, trabalhamos sábado, domingo, feriado, foi conseguir tempo para conseguir estar ausente, tanto da empresa quanto da família, por todo esse tempo. Mas foi um tempo assim, de aprendizado incrível, maravilhoso, faria tudo de novo. E se tivesse 6 meses de curso, eu faria 6 meses de curso, com certeza. Eu super recomendo a formação, eu acho que todo mundo deveria fazer. Muito bem, falei que eu ia conseguir resolver. Gente, eu só trouxe esse depoimento. Consegue desligar o microfone da Alessandra? Ah, consigo. Ó, eu só trouxe esse depoimento para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês, entendeu? De você ter essa mudança na sua vida, tá? De você ter essa mudança de mentalidade, de programações. A Sandra, ela é uma das fundadoras, né? Ela é dona do Terra Park. Essa daqui, gente, é as turmas da PNL que a gente já teve, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre as turmas da PNL. Essa é a primeira turma que aconteceu. Essa daqui é a segunda turma que aconteceu. Aqui a gente estava com 7 líderes da empresa Roberto Cervellini. Aqui eu estava gravidinha, ó. Já estava gravidinha. Aqui foi a terceira turma, a Hamilton. A Hamilton tá em todas, ó. O Hamilton que tá aqui, ó, tá na primeira aqui, ó, de máscara. Cadê você aqui? Aí ele tá aqui também na segunda. Aí ele tá aqui na terceira, já como nossa equipe. Aqui, gente, eu tenho médicas, eu tenho a dona do Copas Café, eu tô com a dona da Chantilly aqui, eu tô com uma das donas da Roberto Cervellini. Então, assim, aqui eu tenho um monte de empresária. E mais louco, o Hamilton é o único homem da turma, ó. Só tem mulher nessa turma. Aqui eu tô com a gente tá na quarta turma, né? Quarta turma. Aqui, gente, eu tenho os donos do Terra Park, que foi a Sandra que acabou de falar, 7 líderes deles, os 2 filhos deles. Aqui eu tô com advogada, eu tô com
candidata a vereadora, eu tô com o Gui da Mac Center, eu tô com o esteticista, um monte de empresário aqui também. E aqui a quinta turma, aqui eu tô dentro do Terra Park com mais 7 líderes do Terra Park. E eu tenho também uma das donas da Futebol Arte. Eu tenho o Rogério, que é da Sumetal, uma das maiores empresas, a maior empresa que exporta fivelas da América Latina. Então, assim, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem que a programação neuro, as pessoas já estão entendendo há um tempo a importância de treinar a sua mente, a importância de buscar o entendimento da própria mentalidade e mudança de comportamento através da mente. Por quê? Porque é a partir disso que tudo muda. É a partir disso que você consegue ter uma mudança permanente na sua vida. Do quê? Por quê? Porque você está mexendo aqui dentro, é de dentro para fora. Então, só para vocês entenderem. E aí, eu trouxe para vocês um pouquinho da história da PNL, tá? A PNL, ela, ela iniciou lá na década de 70 com o John Grinder e o Richard Bandler. E foi, qual que foi como que ele surgiu, né? Da onde veio a programação neurolinguística? Eles tiveram um questionamento. Eles começaram a pensar, cara, por que que existem pessoas que têm muito resultado em suas vidas e por que que existem pessoas que tentam e não conseguem ter resultado? Existem pessoas que têm o corpo que sempre desejou, que têm o relacionamento que maravilhoso, que têm o dinheiro que sempre quis ter, e pessoas que ficam patinando nas suas vidas e não conseguem. E foi a partir desse questionamento que eles começaram a estudar três grandes terapeutas, que naquela época eram os três maiores terapeutas e as pessoas que eram as maiores referências no meio deles ali, que era o Fritz, a Virginia Satir e o Milton Erickson. Essas pessoas, elas faziam coisas extraordinárias, magníficas, e elas nem sabiam o porquê que elas faziam aquilo. E aí eles foram lá e ficaram colados por mais de 40 anos com essas pessoas e eles estudaram como eles faziam para ter sucesso. Então, essas pessoas, elas foram a base do estudo deles. E depois, aí eles compilaram isso, né, no que a gente chama de um manual da mente humana, chamado Programação Neurolinguística. Eles compilaram isso em uma arsenal de ferramentas, como se fosse um livro de receitas mesmo, tá? Ó, tem 1 minuto aqui, parece que vai cair de novo esse troço aqui. Qualquer coisa, se cair, eu mando o link de novo para vocês. Vocês entram tudo de novo, tá? E eles compilaram isso, chamaram isso de PNL, e depois eles ficaram próximos de CEOs de grandes empresas multinacionais, presidentes dos Estados Unidos, grandes atletas de alta performance. E aí eles modelavam cada um deles e retiravam dessas mentes mais brilhantes aquilo que eles faziam de melhor e passava isso isso dá para ensinar de pessoa a pessoa. Então, por exemplo, Michael Phelps, maior medalhista olímpico de natação, ele tem uma forma de pensar e sentir e agir para ter o resultado que ele tem, que dá para a gente estudar agora. Dá para a gente entender qual que é a estrutura desse processo interno dele e copiar, modelar isso. Entende isso, gente? E aí eu posso colocar esse mesmo sistema interno para o meu negócio, para melhorar e meus colaboradores atuarem em alta performance dentro da empresa, por exemplo. Cara, eu pego o sistema